Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Este é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você está na playlist Resolução de Provas da Banca Legatos. Desculpa, na aula de hoje eu vou corrigir a prova que aconteceu no município de Passagem Franca, tá? Cargo de professor fundamental, né? Primeiro a quinto ano. Tá bom? Então você que vai fazer prova da banca Legatos, eu acho muito interessante você assistir essa aula, tá? Você aí de Croatá, por exemplo, de Caxias, que vai fazer prova da banca Legatos, tem que saber. A banca Legatos mudou muito o estilo de prova, tá? Cada prova vem um pouquinho diferente, mas eu estou mapeando a banca Legatos faz 4 anos. E eu sei exatamente o próximo passo dela, tá bom? É por isso que você precisa assistir essa aula. E no final dela eu vou te fazer um convite muito especial para você ser meu aluno e ser aprovado como tantos outros alunos já foram. Tranquilo? No mais, vamos para a aula e daqui a pouco eu digo como você falar mais comigo, tá bom? Então vamos lá. Deixa aqui nos comentários o que você vai achar dessa aula, o que você achou da aula e também diz qual é a cidade que você vai fazer concurso, tá bom? Então você já está vendo aí, essa prova aconteceu agora na cidade de Passagem Franca, né? No último domingo. Eu estou gravando essa aula no dia 11/12 e a prova aconteceu no dia, deixa eu ver aqui, cadê? No domingo, dia 11, cadê? Domingo, dia 7. Eu gravo na quinta-feira, dia 11, tá? Então, vamos lá. Então, turma, aí as questões de compreensão de texto, eu vou sintetizar o que o texto fala, para a gente ganhar tempo aqui, e vou dizer como você deve proceder. Questões de compreensão textual, você não lê o texto, você lê a questão e vai para o texto. Combinado assim? Tudo certo, né? Então, sempre dessa forma. Esse texto, ele vai falar, deixa eu me ver só o nome do autor aqui, quem escreveu o texto, que é um nome bem diferente. Tá aqui em cima, ó, Harari, ou Harari, né? Harari ou Harari, tá? Yuval Noah Harari, ou Harari, tá bom? O que é que ele fala? Ele vai falar da questão da tecnologia, da IA e do comportamento humano, né? E que a inteligência artificial veio para ajudar, aquela coisa toda, que existem alguns pontos que a IA não substitui, que é aqueles pontos em que eu coloco o sentimento, tá? Então o texto é bem interessante. Eu vou ler aqui, na realidade, não o texto todo, como eu falei, para ganhar tempo, mas eu vou ler os tópicos para responder as questões. Combinado? Então vem comigo, vamos lá, que vai dar muito certo e eu vou me ater mais às questões de gramática propriamente dita. Porque houve aqui umas questões que foram um pouquinho complexas, tá? Que você tinha que ter uma linha de raciocínio mais apurada. Vem comigo então. Na primeira questão ele vai dizer assim: o historiador Yuval Harari, ou Harari, no texto defende uma tese principal que na sua essência denota que Aí vamos lá, tá certo? Ele vai trazer como correta, alternativa correta, a letra E, né? Onde diz assim, que o desenvolvimento das habilidades sociais e físicas será essencial no mundo dominado pela IA. E ele vai falar isso algo mais ou menos aqui, ó. Preste atenção, neste parágrafo aqui. Harari também prevê que em 5 anos há 50% de chance de as IAs já conseguirem escrever livros melhores do que os seus, ou produzir filmes superiores ao de Spielberg em 20 anos. Eu acho que é certeza, completou. No entanto, ele ressalta que certas habilidades continuarão insubstituíveis. Já falou aqui. Se você puder trazer corpo e coração. Então, vou até deixar destacado a resposta para aquela questão lá, tá? Para a primeira questão. Aí ele vai dizer assim, a IA não poderá fazer isso. As tradições brasileiras da capoeira e do futebol são exemplos disso. Então, ele diz que isso é essencialmente humano. Então, o que é que acontece? Desenvolvimento das habilidades sociais e físicas serão essenciais, tá certo? Porque em outra parte do texto ele também fala sobre isso, tá bom? Mas essa aqui já ajuda a responder, mas tem outra parte do texto que ele vai falar sobre isso também, certo? No decorrer da aula, se eu achar, eu já mostro a vocês. Na comparação do acadêmico com o médico, Harari apresenta uma intenção comunicativa. Aí vamos lá, o que é que acontece aqui? Deixa só eu ver se eu acho aqui essa comparação. Aqui, pronto, tá nesse parágrafo aqui, E é assim que você tem que fazer, tá? A resolver as questões de compreensão do texto é dessa forma, tá?
Como exemplo, Harari compara um acadêmico médico, o pesquisador, treinador para analisar grandes quantidades de informação e fazer diagnósticos. Seria facilmente automatizável. Já o médico precisa de habilidades físicas e sociais para lidar com crianças birrentas ou até mesmo com criminosos, se necessário. Isso é muito mais difícil de automatizar, afirmou durante a palestra no evento de São Paulo. Então, ó, e isso aí já complementa isso aqui, tá? Aí, ó, a questão 1, tá? Aí pronto, vamos lá. Valorizar o papel da pesquisa científica como propulsora das profissões da saúde. Não é isso que ele fala no fragmento em relação ao acadêmico médico. Não é isso. Ele fala das habilidades do médico, tá? Então, já era, né? Mostrar que a medicina será a primeira área a ser dominada pela inteligência artificial. Nada a ver isso aqui. Não tem nada a ver lá, tá? Eu vou pular, assim, depois eu volto. Indicar que as crianças intelectuais tendem a ser mais bem remuneradas no futuro. Ele também não fala sobre isso, tá? Não fala sobre isso. Né? Pelo contrário, nesse parágrafo aqui ele vai fazer um outro apontamento, tá bom? Mas daqui a pouco a gente comenta sobre. Demonstrar que o trabalho físico não se mostra relevante para a área da tecnologia. Não, não é isso. Ele, muito pelo contrário, ele diz ó, que a habilidade do ser humano, do médico, né, em lidar com crianças birrentas e tal, né, é até mais complexo, ele usa até diferente. Então, evidenciar que profissões que exigem interação humana e improviso são mais resistentes à automação, que é o que está lá no parágrafo. Então, questão tranquila até aí de interpretação de texto e compreensão textual, tá? A referência ao discurso reportado em tradições brasileiras da capoeira e do futebol, que é essa aqui, ó, tá? Estabelece num contexto, vamos lá, uma contraposição entre a tecnologia como um diferencial da cultura do lazer. Aí vamos entender o porquê esta errada por eliminação das outras. Vamos lá. Distrator da letra B, intertextualidade. Turma, não acontece intertextualidade aqui. Professor, eu não sei o que é intertextualidade, tá? Intertextualidade, na realidade, é a fusão de textos. Por exemplo, o poema de Gonçalves Dias, do Romantismo, em 1800, onde ele diz assim, a canção do exílio, eu sempre uso isso como exemplo, ele diz assim, canção do exílio, nossas vases, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Deixa eu ver, peraí que agora deu um branco. É assim, canção do exílio. A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. 1900, o hino nacional é composto. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. O fragmento de Gonçalves Dias, poeta do romantismo brasileiro, foi inserido no hino nacional. Professor, deu outro exemplo de intertextualidade? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Paulo, aos Coríntios, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é prestativo, não é orgulhoso, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança e eu agia como criança. Assim diz Paulo. Camões, em 1400, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, tá? Renato Russo, em 1980, pega os dois textos, funde e compõe Monte Castelo, tá? Que eu não posso cantar aqui, senão o YouTube bloqueia, tá bom? Então, na composição de Monte Castelo, de Renato Russo, há a intertextualidade. Aqui nessa questão da banca legados, cidade de passagem franca, não acontece isso, tá bom? Comparação enfatizada pelas culturas tecnológicas em detrimento de atividades primitivas. Turma, capoeira, futebol não são atividades primitivas. Então, é o distrator, né? Exemplificação de uma ironia. Nada a ver, não tem ironia aqui. Ironia é dizer uma coisa com outro sentido, tá? Não tem. Referência importante do cultivo de todas as tradições consolidadas, não tem. Por eliminação, você marcaria essa questão e seria a letra A de amor, A de Arthur, A de aprovação. E se você já está gostando dessa aula, se você está gostando dessa aula, o que é que eu quero que você faça?
Eu quero que você venha aqui nos comentários, diga qual é a cidade que você vai fazer concurso da banca Legatos. É Croatá? Coloca aqui Croatá. Nós vamos ter turma para Croatá, tá bom? Então coloca aqui Caxias. Nós vamos ter turma para Caxias também. Vamos juntos, eu quero te ajudar a detonar a banca Legatos. Professor, como é que eu faço para ter contato com o senhor, para entrar nos seus grupos? Anota o meu contato. Ó, 83 é o DDD, tá? Número 99663 7794. De quebra, já segue o professor Arthurizando, tá bom? Então, já vai seguir lá o professor Arthurizando. Arthur sem H e com 2 As aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá, turma. Daqui a pouco eu falo um pouco mais. Aí, ó, quando você for falar comigo no WhatsApp, faz o seguinte, tá? Vem do YouTube, assistir a sua aula, né? Me ensina no grupo, aí eu vou te colocando no grupo, tá bom? Porque muitas vezes você vem, você está assistindo agora, né? Aí você, no momento que você assiste, você acha que eu sei o que é. Mas eu não sei o que é, porque essa aula vai ficar gravada aí, tá bom? Então aí você fala pra mim, tá bom? Valeu. Ah, já se inscreve no canal também. Vamos embora, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Talvez em 5 anos, quando seu filho sair da universidade, não haverá motivos para contratar programadores. O que é isso aqui, ó? Essa parte do texto, o que é que acontece? Ele faz uma referência ao Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? Nada mais nada menos é a região onde estão concentradas, é a região onde está concentrada as grandes potências da tecnologia. Google, por exemplo, está no Vale do Silício, tá? E aí o que é que acontece? O próprio Vale do ele diz assim no texto, né? Que uma referência o Vale do Silício, e ele diz assim, ó, até dentro do Vale do Silício há essa teoria de faça programação, mas o seu filho, quando ele terminar a faculdade de programação, ele não vai mais precisar de programação, porque a inteligência artificial já vai te ajudar a fazer isso, né? Que isso de realidade já está acontecendo, tá bom? Então é isso que ele fala no texto. Aí, turma, presta atenção. Quando ele fala isso, ele não está querendo causar uma discórdia, ele não está enfadado, ele não está indicando uma renúncia ou querendo ser pacífico, não, ele está sendo crítico quando ele faz isso aí. Vamos dar uma olhada no fragmento, para eu mostrar o fragmento para vocês? Tá? Deixa eu achar aqui, tá? Deixa eu me ver, cadê, Harry? O autor afirma, preocupado, deixa eu ver aqui, tá? Baixa promessas, não, acho que é aqui, ó. Aqui, ó, pronto, vamos ler o fragmento? Vamos lá. Mesmo aqui, ó, mesmo a ideia corrente no Vale do Silício de que seria uma grande vantagem aprender a programar enquanto se é jovem estaria datada. Segundo o historiador, talvez em 5 anos, quando seu filho sair da universidade, não haverá mais motivos para contratar, tá vendo? Então, é isso que ele fala, tá certo? Então, né? Então, você vai colocar o menino, mas quando ele sair, talvez nem precise mais de programador, em virtude da aceleração da IA. E uma coisa que eu quero que você perceba, acabamos de ler praticamente todo o texto respondendo as questões. Tu parou para analisar isso? Foi responder a questão 1, eu te mostrei. Responder a questão 2, te mostrei onde estava. Responder a questão 3. Então, preste atenção. Não leia o texto. Vai para as questões, depois tu procura no texto. Vamos embora, turma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, próxima questão, questão 5. Essa questão aqui, se você domina essa parte, aqui é muito específico, tá? Mas, ó, o que é que a gramática diz? Sempre que eu tiver um sujeito e esse sujeito apresentar uma preposição, eu não posso unir a preposição. Professor, dê um exemplo aí, deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou até usar o hino nacional de novo, tá? Eu vou colocar o hino nacional na ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga. As margens plácidas, o que eu estou fazendo aqui agora, turma, é colocando o hino nacional na ordem direta. As margens plácidas, eu vou até colocar do rio aqui, para você entender. Do rio Ipiranga, ouviram o brado, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, né? Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Pronto.
O que é que acontece? Tá vendo isso aqui, ó? Gramaticalmente não pode. Diu. Por quê? Porque eu não uno a preposição com o artigo quando é um sujeito. Pronto, somente isso aí. E é o que acontece aqui nessa questão, ó, tá? Do ponto de vista da gramática tradicional, o uso dos vocábulos marcados justifica-se porque, aí tá aqui, a letra B mesmo, ó. O sujeito de uma oração não aceita o uso preposicionado, já que o sujeito é sempre um termo subordinante. Então, aí não tem o que fazer, turma. Essa letra mesmo, tá bom? Sendo bem objetivo com você, viu? Assinale a alternativa cujo termo destacado apresenta a mesma função sintática do termo destacado nesta oração. Aí vamos lá. Falei demais isso aqui na minha aula de revisão. Isso estava na minha aula de revisão, tá? No aulão de revisão. Então vamos lá, ó. Eu vou apagar aqui um termo porque ele é um adjunto adverbial, tá? Então está aqui, ó. Vale do Silício. Vou apagar aqui, Vale do Silício. Apaguei. Professor, por que o senhor está apagando? Porque esse é um termo acessório que dá a ideia de lugar e eu quero que você entenda a questão de forma mais objetiva. Todo termo acessório, que é da ideia de lugar, de tempo, eu posso estar ali para dar um enfeite. Tá bom? Prontinho. Então, ó, mesmo a ideia corrente de quê? O que é que você tem aqui? É o que eu sempre digo nas minhas aulas de orações subordinadas, certo? Substantivas de um modo especial. E se você tem dúvida na parte de orações subordinadas substantivas, cardzinho aqui, eu vou deixar o card também. O link dessa aula aqui, da playlist, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então clica aqui, vai assistir a aula de orações coordenadas subordinadas. É uma playlist completa para você, tá bom? Ó, aí eu sempre digo que toda vez que você tem uma conjunção integrante, deixa só eu salvar aqui, eu vou ter que atualizar aqui o meu... que deu um errozinho aqui, só um minuto, tá? Pronto. Toda vez que você tem uma conjunção integrante, e o que é uma conjunção integrante, professor? É a palavra aqui que equivale à palavra isso, certo? Quando você tem uma conjunção integrante, você tem uma oração subordinada substantiva. Olha para o que vem antes da conjunção integrante. Se for uma preposição, tem duas classificações. Então você olha para o que vem antes. Se for um nome, então essa oração ela é completiva nominal. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Tá certo? Pronto. Por quê? Ó, mesma ideia corrente de algo. Disto, de que, disto. Tá vendo? Então, preposição de, conjunção integrante isto, nome. Ok? Completiva nominal. Eu tenho que achar um complemento nominal. Turma, o único local que tem é a letra B mesmo. Ó. Isso é muito mais difícil. Difícil de quê? De automatizar. Esse adjetivo difícil pediu um complemento de automatizar. Pronto. É isso aí. A letra A, professor, finalidade. Já o médico precisa de habilidades físicas e sociais a fim de... tá? Ele trabalha em um novo livro, o qual, esse que é pronome relativo. Oração subordinada adjetiva explicativa. Por que explicativa? Porque tem vírgula. Como é que você aprende isso? Vendo a playlist que eu botei aqui na descrição, tá bom? Ele ressalta isto, conjunção integrante. Só que antes da conjunção integrante tem um verbo. Então, se você tem uma conjunção integrante, antes dessa conjunção integrante você tem um verbo, você tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá bom? Um robô precisa funcionar dentro do espaço físico e oração coordenada. Por isso que é a letra B de bola. Entenda uma coisa, meu aluno. Esse assunto ele é mais complexo, ele é muito complexo. Tá? O que eu estou fazendo aqui é tentando te dar um empurrão, uma ajuda, para que você compreenda o conteúdo e acerte ou acertasse, compreendesse a questão, certo? Mas eu corrigi essa prova com os meus alunos e eu detalhei uma a uma, passo a passo. Meu objetivo aqui é poder te mostrar, né, te capacitar a compreender essa prova e entender como a banca Funvap cobra, tá? Ah, detalhe, já segue o professor Arthur Gomes, tá bom? Professor, eu sigo o senhor onde? @
Arthur, sem H, Rizando. Arthurizando. Tá certo? Segue lá. Prontinho. Fechamos aí. Eu quero falar com o senhor, professor. Quer? DDD 83 99663 7794. Então, fechamos aqui. Questão 7. Vamos lá. Basta olhar as promessas sobre automóveis autônomos. Todos os anos, as montadoras dizem que a tecnologia chegará no ano seguinte, né? Então, vamos lá. Pode-se inferir acerca desse discurso que há vamos ver, demonstração de sucesso a ser consolidado com a urgência. Não, por que não vai ser com a urgência? Porque são todos os anos, então não é urgente. As montadoras dizem, vai chegar ano que vem, né? E acabar que não chega, então não tem urgência. Certo? Prontinho, deixa eu apagar esse Arthurizando aqui, que tá me atrapalhando, né? Você já deve ter me seguido no Instagram, vamos embora. Crítica à lentidão às inovações de transportes mais econômicos. Pessoal, eu não tenho transportes mais econômicos. Ele fala que vai chegar próximo ano. Acabou. Não tem nem crítica e nem essa questão dos transportes mais econômicos. Então, os distratores são esses. Ilustração das dificuldades na prática enfrentadas pela automação em espaço físico. Aí veja só. Eu vou deixar a C por último e eu vou explicar essa questão que, na minha visão, tem que ser anulada, tá? Vamos lá. Focalização da necessidade de avanço das tecnologias mecânicas em relação às digitais. Nada a ver isso aqui. O foco não é esse, tá certo? Das mecânicas em relação às digitais. Fala da questão do tempo, né? Que as operadoras dizem que as empresas dizem que vão fazer e não fazem. Defesa de investimentos massivos por meio dos poderes públicos em transportes automatizados. Também não. Tá? Defesa de investimentos massivos não fala aqui. Aí vamos lá, sobrou a letra C. Agora, por que eu não concordo com essa questão e no meu ponto de vista, essa questão 7 do cargo de professor da educação infantil, passagem franca, deve ser anulada? Por quê? Porque no fragmento analisado não fala em local, fala abaixo. Mas só que se pede aqui para eu analisar o fragmento. Então, eu estou analisando o fragmento. Quando eu vou para o texto, realmente o parágrafo fala aqui, ó. O autor afirma, estou aqui, ó. Preste atenção, tá? O autor afirma ainda estar preocupado com as implicações políticas e econômicas da IA do que o uso de robôs assassinos nas guerras. Um robô precisa funcionar dentro do espaço físico e cria restrições. Basta olhar as promessas sobre sobre os automóveis autônomos. Todos os anos, as montadoras dizem que a tecnologia chegará no ano seguinte, exemplificou. Veja só. No parágrafo, há sim essa relação do espaço físico. Mas na parte, no excerto, que está sendo analisado, não tem. Então, para mim, a letra C, eu teria que marcar a letra C, mas ela não está condizente com a realidade. Tá bom? Então, para mim, essa questão deve ser nula por essa razão. Tá bom? Então, fechamos mais um caso. A oração destacada ele trabalha em um novo livro, o qual deve demorar de 2 a 3 anos para ser concluído. Vamos lá. Apresenta para o referente ao qual está ligado o sentido discursivo de. Esse que é um pronome relativo, certo? A oração em destaque, né? Apresenta, deixa eu ver aqui, a oração destacada em. Aí tem a oração apresenta para o referente ao qual está ligado. Qual é o referente? É o novo livro. Esse é o referente. Certo? Caracterizar o referente como sendo algo novo? Não, porque ele já foi dito, ó. Né? Algo novo, desconhecido do leitor? Não, ele não já foi dito aqui. Então, ele não é desconhecido do leitor, não. Olha ele dizendo aí antes. Tá certo? Então, não é desconhecido. Tá? Modificar o seu referente para explicitar o seu nível de restrição. Por que não há uma restrição aí? Porque tem uma vírgula aqui, ó. Então, ele explica. Indicar que a característica do referente expresso se aplica apenas a uma parte específica dele. Turma, essa célula está totalmente desconexa de um modo muito especial pelo apenas. Tá?
Expressar por meio de uma caracterização particular a forma como o referente se apresenta ao leitor. Tá? Expressar por meio de uma caracterização particular a forma como o referente, mas o referente aqui não está se expressando não, né? O referente se apresenta, se apresentando não. Então, de fato, a que sobra é a letra E mesmo, tá? Alguns alunos eram me perguntar, professor, não cabe recurso? Não, não. Para mim, que cabe recurso é a 7. No que diz respeito à semântica da língua portuguesa, a expressão o melhor caminho é incentivar as crianças a desenvolver as habilidades intelectuais, físicas e socioemocionais, as quais ele chama de habilidades do coração. Ó, habilidade do coração não é uma catacrese. Catacrese é uma metáfora desgastada, né? Uma metáfora sem brilho, tá? Perna da cadeira, braço da cadeira, asa da xícara, perna do óculos. Isso são catacreses. Comparação é comparar um termo ou outro, não há comparação, tá? Vou pular C, tá? Eufemismo não é uma suavização. Então, aqui você ficaria em dúvida em duas, ou C ou D, metonímia ou metáfora. Essa linguagem ela é metafórica, porque uma coisa é outra. Muita gente escorregou e colocou a letra C, né? Metonímia, porque troca um elemento por outro. E, de fato, isso é uma metonímia, né? A troca do elemento, tá? Mas aqui não há uma troca, por quê? Porque para haver uma troca tem que ser algo específico, aí é a metonímia. Por exemplo, eu bebi uma garrafa de água. Eu não bebi a garrafa, eu bebi a água. Então, quando eu digo que eu bebi uma garrafa, eu não bebi a garrafa. Tem como? Tem como. Aí é específico. Eu troquei o continente pelo conteúdo. Ou melhor, o conteúdo pelo o recipiente, o continente. Aí é específico, né? Eu tomei um Danone. Eu não tomei a marca, eu tomei o iogurte. Tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Então, não tem uma metonímia por não ser específico, realmente metáfora aí, viu? Vamos para a questão 10 e última, tá certo? E aí, antes de responder a 10, que os meus alunos da minha mentoria acertaram, tem uma pessoa que quer mandar um recado para você, olha só. Olá, me chamo Camila e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mentoria do professor Arthur Gomes. Então, eu cheguei até o professor no momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais para estudar português. Porque da forma que eu estava estudando sozinha, eu não estava atingindo os objetivos que eu queria. E aí, né, eu comecei a fazer a mentoria e vi, assim, o português de uma outra maneira. Através da metodologia que o professor tem, através da forma com que ele une teoria e prática, eu consegui assimilar coisas que antes eu não conseguia de uma forma tão clara. E aí eu passei de acertar 8, 9 questões em português para errar apenas uma, né, numa faixa de 15 questões. E isso fez, sem dúvida, toda a diferença para que eu fosse aprovado no concurso. Então, se você procura, assim como eu, um auxílio, uma ajuda para conseguir entender o português, né, de uma forma melhor, mais prática, e superar as suas dificuldades e atingir o seu objetivo final, que é ser aprovado, então essas mentorias são para você. Através de uma metodologia simples, diversificada e objetiva, o professor ele nos ajuda a superar as nossas principais dificuldades no português. Então, que você invista em você nesse sentido e que, assim como eu, você consiga superar as suas dificuldades, tendo a certeza que você pode contar com essa mentoria, que é uma oportunidade sem igual. Então, turma, você viu aí o depoimento de Camila, aprovada em primeiro lugar no seu concurso. Deixa eu te contar. Sobre alegatos, eu tenho vários alunos aprovados nas primeiras colocações, passando em 2 cargos no mesmo concurso ou em 2 concursos para cargos diferentes. Professor, como é que eu faço para ver esses depoimentos, para saber se isso é verdade? Vai lá no meu Instagram, você vai ver logo na primeira aba, tem Franquinário não, tem Sáfira, passou em 2 cargos no mesmo concurso. Então assim, hoje você tem a oportunidade de ser um aluno acompanhado por mim. Você vai fazer aí Croatá, por exemplo, Caxias. Você tem a oportunidade de ser acompanhado por mim. Eu quero pegar na tua mão e te levar para a prova, como eu fiz com Camila. Aí eu poderia colocar outros depoimentos aqui, tá? Cleidiana, Franquináurea, Aldevânia, 1000 depoimentos eu tenho aqui, que comprovam que a minha estratégia funciona. Eu sei o que é legal de você cobrar na tua prova. E se você tem esse sonho verdadeiramente, fala comigo agora, tá? Onde? Eu já botei aí, né? Vou te mostrar de novo qual é o meu número, tá?
Eu quero te colocar dentro fazer você ser concursado, em definitivo. Confia no que eu estou te dizendo, tá? Então está aqui meu número, ó. O meu Instagram é esse aqui, tá? E o meu número é esse aqui, ó. Fale comigo agora. Eu quero fazer você... Olá, me chamo Camila. Eu quero fazer você ser um aluno concursado. Tá certo? Confia no que eu estou dizendo. A minha mentoria, ela é completíssima. Completíssima. Eu sei o que é legal você cobrar na tua prova. Acredita nisso. Sabe aquele pedido que você fez a Deus de passar no seu concurso? Pronto. Deus te atendeu. Só que Ele não vai te dar o concurso. Ele vai te dar o caminho para você buscar o concurso e a aprovação. O caminho é aprender a língua portuguesa. O caminho, confia no que eu estou dizendo a você, é pegar na minha mão, com a ajuda de Deus, e eu quero te levar para a aprovação. Tá bom? Quer saber mais? Vai no Instagram, fala comigo no WhatsApp. Eu quero te levar para a aprovação. 10ª e última questão, gente. Vamos lá. 10ª e última questão. Certo? Assinale a alternativa cuja função da oração, a função sintática da oração destacada se encontra corretamente analisada. Tá? Então vamos lá. De acordo com ele, o qual já teve seus prognósticos, turma, toda vez que eu tenho um que igual a qual, eu tenho um pronome relativo. E se introduz uma oração subordinada adjetiva. Com vírgula explica, sem vírgula restringe. Acabou. Ele está dizendo que aqui é completiva nominal. Para ser completiva nominal tem que ter uma conjunção integrante, que é o que equivale à palavra isso. Tá? Ninguém sabe com certeza quais serão, pronome relativo, oração subordinada adjetiva, nesse caso restritiva. Eu suspeito isso. Eu suspeito isso. Conjunção integrante. Antes vem um verbo. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Já tem a playlist aí para você assistir e entender o que eu estou dizendo, tá? Por que objetiva direta? Porque você tem uma conjunção integrante, que é o que equivale a isso. Antes dessa conjunção integrante, você encontra um verbo. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Basta olhar. Essa oração destacada tem o valor do sujeito? Tem o valor do sujeito. Tá certo? Por quê? Porque não existe o sujeito na oração principal. O sujeito é a oração subordinada. Tá? E essa última, ela é a objetiva direta. Aliás, perdão, ela é a oração principal. Ele está dizendo que é adjunto adverbial. Não é, é a oração principal. Tá bom? Então, por que a oração principal? Porque vem antes da conjunção integrante. E aqui vem depois da conjunção integrante, objetiva direta. Porque é verbo, conjunção integrante, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá certo? Então, é isso que você precisa entender para gabaritar uma prova de língua portuguesa da Banca Legatus e conseguir a tua aprovação. Como os meus alunos estão conseguindo, como o depoimento de Camila, que você ouviu agora. Camila conseguiu esse depoimento, tá certo? Conseguiu essa aprovação, tá certo? Como tantas outros alunos já conseguiram. Eu quero compartilhar contigo agora o depoimento de Frank Nauer. É um áudio, eu botei a foto dela em um áudio. Escute para que motive você. Olha só o que Frank Nauer falou para mim em um dos depoimentos. Deixa eu só ajeitar. Boa tarde, professor Arthur. Passando aqui para lhe agradecer. Saiu o resultado final agora de Cajazeira do Piauí, né? E eram 3 vagas e eu passei em segundo lugar. Tá? Eram 15 questões de português, acertei 12 de 15. E mais uma vitória, né? Porque eu já passei no Maranhão, graças a Deus. E agora em Cajazeira do Piauí, Maranhão e Piauí. E você faz parte dessa vitória minha, porque aonde eu comprei sua mentoria. E assim, e você é nota 10, viu? Eu aprendi muito. Viu? E eu não poderia deixar de mandar aqui essa aprovação para você também, que você faz parte dessa conquista. Muito obrigada. Você é um professor nota 10. Professor, eu ia fechar português, mas eu tenho uma mania, todas as provas que eu vou fazer, eu sempre tiro da seta para colocar na errada. E aí todas, eu já pedi para Deus, meu Deus, não deixa eu fazer isso, mas eu não sei o que é, professor. Escuta só. Boa tarde, professor Arthur, passando aqui para lhe agradecer. Saiu o resultado final agora de Cajazeira do Piauí, né? E eram 3 vagas, e eu passei em segundo lugar. Eram 15 questões de português, acertei 12 de 15. E mais uma vitória, né? Porque eu já passei no Maranhão, graças a Deus. E agora em Cajazeira do Piauí, Maranhão e Piauí. E você faz parte, né, dessa vitória minha, porque aonde eu comprei sua mentoria. E assim, e você é nota 10, viu? Eu aprendi muito. Viu? E eu não poderia deixar de mandar aqui essa aprovação para você também, que você faz parte dessa conquista. Muito obrigada. Viu? Você é um professor nota 10. Professor, eu ia fechar português,
Mas eu tenho uma mania, todas as provas que eu vou fazer, eu sempre tiro da certa pra colocar na errada. E aí todas, eu já pedi pra Deus, Deus, meu Deus, não deixa eu fazer isso, mas eu não sei o que é, professor. Eu sempre tiro da certa pra marcar errada. E eu sei que tá certa e eu não sei o que é isso que acontece. Eu, quando eu entrego a prova, que eu saio, que eu entrego o gabarito, que eu saio, eu disse, meu Deus, por que foi que eu fiz isso? Que eu sei que tava certo, porque foi. E aí todas as provas é assim. Porque senão eu ia gabaritar português. Mas é assim mesmo. Mas a vitória veio, graças a Deus. Se o que você deseja é ser aprovado assim como Frank Nauri em 2 concursos da Banca Legados, por exemplo, né? Ou Safra, que eu nem mostrei de Safra aqui, que foram 2 cargos em um mesmo concurso, vem entrar para minha mentoria, tu já sabe como falar comigo, tá bom? Deus te mandou dizer isso. Faz o A, vem autorizar e acredita no que eu digo. Cola em mim que teu sucesso é garantido.